estudante, tudo bem? Eu sou o Flávio, seu professor de matemática. Aqui comigo está o Hermes, o nosso intérprete. Nós vamos falar hoje sobre trigonometria. Sempre tem a piadinha, né? O que é trigonometria? Significa medida dos triângulos, nada de medida dos trigos, tá? Vale a piada, gosto das piadinhas, mas medida dos triângulos. Vamos lá, mas de forma mais específica a gente vai trabalhar com trigonometria no triângulo retângulo, beleza? Se você tem um amigo lá do segundo ano, pede para assistir essa aula, vai ajudar ele muito também na aula dele, do segundo ano, desse PET. Vamos falar o que é isso. Vamos lá. Onde que a gente vai usar muito isso? Olha, eletricidade, mecânica, música, topografia, engenharias e outros. Eu gosto mesmo da área da topografia, trabalhei bastante tempo com isso. Trouxe até um exemplo aqui, faz de conta aqui, olha, 3 terrenos. Aconteceu isso comigo, tá? Eu e um amigo trabalhando. Nós tínhamos 2 pontos que a gente sabia onde eles estavam, sabíamos a distância entre esses 2 pontos, só que a gente não conseguia enxergar, por mais que esteja bonito assim, lá no dia estava com um mato muito grande. Então, a gente sabia, um ponto 1 e um ponto 2, só que eu não conseguia enxergar nenhum e nem o outro. Com a trigonometria foi possível, de forma muito simples. No dia a gente usou o celular para fazer os cálculos. Nós puxamos o ângulo certo, que era o correto, já que era um terreno retangular. A gente conseguiu achar tanto este ponto, quanto o ponto que deu mais problema de cá. Dá para usar na prática, bem diferente do que a gente vê na teoria. Na teoria eu acho que é mais complicado, dá mais trabalho, mas na prática é gostoso, é legal. Já vi um rapaz trabalhando com trigonometria para desviar de uma árvore, trabalhando com topografia. Só com conhecimento básico, só precisar de uma calculadora para converter, dá para trabalhar. Coisa simples, coisa básica. No dia a dia é interessante saber, para quem atua. E eu puxar a sardinha para esse lado de cá, área boa para trabalhar, área de topografia, tá? Se você interessar. Se você não tiver alergia a carrapato, formiga, insetos em geral, área boa para trabalhar, viu? Muito bacana. Vamos lá. Falando de trigonometria, eu vou falar também do teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Não gosto nem de falar isso. Eu só gosto de falar, eu gosto do básico. Então, A2 é igual a B2 mais C2. Pronto. Simples. Ok? Aqui um desenho de um triângulo retângulo. Meu maior lado deste triângulo retângulo vou chamar de hipotenusa, que está oposto ao ângulo de 90 graus, e os outros 2 lados, que está junto com o ângulo de 90 graus, são os meus catetos. Sobre os catetos, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. A gente ouve muito falar cateto oposto, cateto adjacente. Tem gente que sabe as fórmulas, mas na hora de calcular erra a posição dos catetos e erra a questão. Então, a gente vai guardar isso a partir de hoje, beleza? Vamos lá. Peguei aqui um teorema de Pitágoras, trabalhar com múltiplos. Alguns são fáceis, tá? Eu coloquei aqui cateto, cateto e hipotenusa. Quando o meu cateto for 3 e o outro for 4, a minha hipotenusa é 5. Regra, tá bom? Ah, se minha hipotenusa for 5 e um dos catetos for 3 ou 4, o outro vai ter que ser hipotenusa 5. Cateto 4, o outro tem que ser 3. Beleza? Muito básico, né? Olha só, dá para trabalhar com múltiplos. Múltiplo de 3, 6, de 4, 8, de 5, 10. Então, se você tem uma hipotenusa, se você tem uma hipotenusa e ela vale 10 e um dos catetos vale 8, por obrigação, o outro cateto vai valer 6. Por que eu estou falando isso? Para evitar cálculos. Na prova, isso é importante saber. Prova do Enem, concursos, a gente quer ganhar tempo, acertar
com o menor tempo possível, certo? Ah, eu tenho um cateto, 2 catetos, então, por obrigação, a resposta seria esta. Então, dá para trabalhar com isso com múltiplos. Depois, 9, opa, deixa eu apagar aqui, 9, 12, 15, 12, 16, 20, 15, 20, 25, 18, 24, 30 e assim vai. Flávio, é sempre assim? Com os múltiplos, sim. Mas, repare, tem uns intervalos, tá bom? Tem um exemplo na nossa aula que não encaixa neste aqui. Então, esse aqui você consegue fazer sem usar fórmula, só usar lógica, beleza? Através dos múltiplos. Fácil, né? Nossa, ninguém nunca me explicou isso. Normal, eu aprendi com um professor, velho de guerra, Cassim Tavares, lá de Caeté. Excelente professor. Então dá para a gente aprender com os colegas, e é bom a gente aprender com os colegas. Se você é expert em matemática, ajude seus colegas, você vai ganhar grande admiração deles, tenho certeza disso. Então, e aqui vai, tá? Depois de 21, 24, depois de 28, 32, depois de 35, 40. Dá para continuar como múltiplos. De novo, tem que ter pelo menos 2 dados para dar certo, beleza? Ah, se tiver só um, opa, aí é uma outra regra, tá? Então dá para a gente achar, através dos múltiplos, algumas respostas sem usar a fórmula do Teorema de Pitágoras. Olha só, neste caso aqui, eu tenho um triângulo retângulo, né? Um dos seus catetos vale 15 e o outro vale 8. Neste caso, não daria para usar com a regra lá dos múltiplos. Aí eu teria que usar a fórmula. Então seria o quê? O meu x aqui é meu a, tá, gente? Então, a elevado a 2 é igual a b elevado a 2 mais c elevado a 2. Então, no lugar de a, eu vou colocar x. No lugar de b, eu coloco 8. Detalhe, se você tiver que achar a hipotenusa, não importa a ordem do b ou do c. Beleza? Eu poderia colocar 15 elevado a 2 mais 8 elevado a 2. Não faria diferença, tá bom? 8 elevado a 2 dá 64 e 15 elevado a 2, 225. Somando os dois, dá 289. Aqui um detalhe bom para a gente. Eu tenho um expoente 2 aqui. Ele passa para o lado direito como uma raiz. Não é 2 o expoente? Então ele passa como raiz quadrada. Tem raiz, não tem nenhum índice, ele vale 2. Ok? E a raiz de 289 é 17. Simples, né? Então, no caso, 17 centímetros. Olha, a unidade também conta. Eu estou trabalhando com centímetro e centímetro. Então, a resposta também tem que ser em centímetro. Tem que olhar os detalhes. Beleza? Simples. Mostrei para vocês como é que eu trabalho com o Teorema de Pitágoras através de múltiplos e através da fórmula do próprio teorema. Fácil, fácil. Não tem muito segredo não, ok? Uma outra forma que eu não trouxe era trabalhar com achar o cateto. Aí dependeria do cateto que for trabalhar, beleza? Neste caso, eu vou até escrever aqui, seria assim, b elevado a 2 é igual a elevado a 2 menos c elevado a 2. Para achar o cateto, beleza? O que eu fiz? Eu alterei a fórmula. O a passou para o lado direito com sinal trocado e o b passou para o lado esquerdo com sinal trocado. Poderia ser o b ou o c, ok? Não teria problema nenhum não. Lembrando que num triângulo retângulo, o meu valor de a ou a hipotenusa sempre terá o maior tamanho no triângulo, beleza? Ele sempre terá a maior dimensão. Então, seguindo aqui, vamos trabalhar com as relações trigonométricas agora. Tem um triângulo aqui, tem mais nada nele, então vamos começar desenhando. Olha só, já que eu estou falando do triângulo retângulo, eu já sei que ele tem um ângulo de 90 graus, ou um ângulo de reto, beleza? É por isso que ele é chamado de retângulo.
Olha só, lembra que eu falei do cateto? Que depende, qual que é o oposto e qual é o adjacente? Eu vou trabalhar com este ângulo aqui. Poderia trabalhar com este, mas no momento eu vou trabalhar com este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, certo? Este ângulo aqui, ele está ligado com a hipotenusa e com este lado do triângulo. Já que ele está do lado, eu chamo de adjacente, tá bom? É aquele que está do lado. Agora, de frente a ele, do outro lado do triângulo, tem meu cateto oposto. Então lembra disso. O cateto oposto, ele vai estar oposto ao ângulo que eu estou trabalhando. Beleza? Às vezes você guarda a fórmula lá de seno, cosseno, tangente e erra aqui. Então, de novo, cateto oposto está oposto ao ângulo que eu estou trabalhando. Beleza? E o adjacente é aquele que está do lado do ângulo. Beleza? Aqui minha hipotenusa, igual eu já falei. Então vamos lá, o que é o seno? Seno de alfa no caso, né? Já que aqui é alfa, aqui é alfa também. Seno de alfa vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Também tem o cosseno. Cosseno de alfa. Vai ser o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Fácil? Fácil. E a tangente de alfa, que vai ser o quê? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Facinho, né? Talvez seja mais fácil guardar isso. Isso aqui a gente quer nomear antes. Normal, tá? Então toma cuidado. Cuidado. É simples e a gente geralmente erra no mais simples. Tipo 2 mais 2 ou menos 2 mais 2, né? Vamos lá. Seguindo aqui. Repara. Vou até voltar aqui para você ver. Não tem nada a não ser o ângulo de 90, o ângulo reto. Agora eu vou trabalhar com este ângulo de cá. Você vai ver que a hipotenusa continua no mesmo lugar, normal, mas agora eu não estou trabalhando mais com este ângulo, certo? Estou trabalhando com o ângulo, com este ângulo aqui. Eu vou chamar ele de beta. Neste caso, o cateto de cá agora vai ser o adjacente. Mudou. Por que mudou? Porque eu mudei a forma de trabalhar. Normal, então, certo? Então, como eu estou trabalhando com o ângulo de cima e este lado que está sendo trabalhado, certo? Aqui vai continuar sendo minha hipotenusa, então aqui vai ser meu cateto adjacente. Adjacente, aquele que está do lado, está do meu lado, certo? Agora, oposto ao ângulo beta, eu vou ter meu cateto oposto. A fórmula não muda, continua sendo seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. O que mudou? Mudou o ângulo que eu trabalhei. Só isso. Normal errar essas coisas. Então, atenção, foco, nada de ansiedade. Vou contar um negócio para vocês. O que derruba a gente na matemática é ansiedade. Às vezes estuda. Assim, como é que eu errei? Estudei tanto. Ansiedade. Cuidado, tá? Então, de novo, seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. A fórmula são as mesmas. Flávio, aquela você trabalhou com alfa. Só mudei o ângulo. Só isso, ok? Não, mas a fórmula em si são as mesmas. Tudo bem? Então, vamos seguindo aqui. Olha só, tem o seno, cosseno e o tangente. São os chamados ângulos notáveis, esses de cá. O ângulo de 30, 45 e 60. Tem o seno, cosseno e o tangente. Esse eu deixei em branco. Se você assistiu às aulas lá do terceiro ano, por acaso você acompanhou, nós falamos sobre isso aqui. Tem um professor, Paulo Pereira, muito bom, cara. Ele criou um funk, eu não sei, eu acho que é isso. Aí ele colocou uma musiquinha e é fácil de você guardar. Mas antes de eu falar da musiquinha, eu vou mostrar para você que você não tem que guardar muita coisa aqui não. A única coisa que você tinha que guardar é isso aqui, ó. Vamos ver se eu mudo a cor aqui para ficar mais fácil. 1, 2, 3. Sobre 2.
sobre 2 e raiz. O 1 aqui também poderia colocar raiz, mas raiz de 1 é 1, então não faz diferença. Olha só como é que é fácil isso aqui para você guardar. O que você fez no seno, você vai fazer exatamente a mesma coisa no cosseno, só que começando de trás para frente. De trás para frente? Então, primeiro, segundo, terceiro. Vai ficar assim, ó. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Ok? E aqui embaixo, esse é o diferente, tá bom? Vai ficar raiz de 3 sobre 3, aqui vai dar 1 e aqui vai dar raiz de 3. Agora, se você quer guardar de verdade, você vai fazer isso aqui. Faz o primeiro, copia o segundo de trás para frente e divide o primeiro pelo segundo. Só isso. Aí você vai achar essa resposta. Mas a musiquinha é assim. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Acabou. Só isso. Vai repetindo. Vai virar febre na sua cabeça. Mas não é mérito meu não. É do Paulo Pereira, tá? Excelente professor. Aí tem um outro funk aqui embaixo. Mas eu sou ruim para cantar, tá? Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. E vai repetindo. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Facinho. Mérito do professor Paulo Pereira. Grande abraço para ele. Sou fã dele. Sigo ele também, tá? De novo, o raiz eu não coloquei aqui e nem aqui, porque não tem necessidade. Raiz de 1 é 1. Beleza? Fácil, né? Gostaram? Vai guardando. Procura lá o professor, você vai ver que no ritmo dele tem musiquinha, fica bacana. Vamos lá. Olha só, trabalhando agora com o mesmo triângulo que a gente fez as medidas lá atrás. Você vai trabalhar com seno, cosseno e... Opa, perdão, já coloquei a resposta aqui. Do seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cadê o meu cateto oposto? É o oposto ao ângulo, certo? Então, é este aqui. Opa, mudando aqui. É este aqui, olha. Então, é 8 sobre 17, tá certo? 8 sobre 17. 17 é o que mesmo? Hipotenusa. E aqui? Cateto oposto, cateto adjacente. Fácil. Seguindo, então. Deixa eu apagando aqui. Na verdade, passa só uma borracha. Olha só. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Opa, 15 sobre 17. Acabou. Fácil. Guardou? Tranquilo? E a tangente? A tangente vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vai ser 8 sobre 15. 8 sobre 15. Facinho, tranquilo. Não tem que sofrer. Beleza? Nas relações trigonométricas no triângulo retângulo, deste triângulo, no de lá, no de trás eu trabalhei com alfa, 8, 17, 15. Neste aqui, mesmo sendo 8, 17, 15, eu estou trabalhando agora, mudando a cor aqui, olha. Estou trabalhando com beta. Opa, aqui é beta, ó, beta, né? Presta atenção, neste caso, vai mudar as posições dos números, beleza? Não muda a fórmula, mas muda os números. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é meu oposto? 15. Então vai ficar 15 sobre a hipotenusa, que é 17. Cateto adjacente. Olha ele aqui, ó. Por quê? Ele está do lado do ângulo beta. Então vai ficar 8 sobre 17. E na tangente? Cateto oposto, que é 15, sobre 8. É simples, não é difícil não. Se você tiver um pouquinho mais de dificuldade, vamos treinar mais, me peça ajuda. Manda o seu comentário lá, eu estou aqui para ajudar vocês, beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Aguardo você já na próxima aula. Vamos encerrar bem esse PET, aprendendo e sabendo mais sobre trigonometria. Grande abraço, Deus abençoe.